De acordo com o Ministério da Saúde, as cesarianas tiveram um crescimento nos últimos anos e já representam 80% dos partos feitos pelos planos de saúde e 43% dos nascimentos pelo SUS. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que esse tipo de cirurgia alcance no máximo 15% dos partos. Em contrapartida, há representantes de organizações não governamentais, casas de partos, médicos obstetras que lutam para promover o parto humanizado, que acontece de forma natural, acolhedora e sem intervenção tecnológica. Este é o assunto do Saúde e Vida de hoje. Qual a principal diferença entre o parto natural e a cesárea? O que é o parto humanizado? Quais os riscos e benefícios para a mãe e o bebê? É possível ter uma cesárea humanizada? Para falar sobre o assunto, estamos recebendo Dr. Alberto Guimarães, ginecologista e obstetra, Mariana Moroso, doula e educadora perinatal, e Andy P. Gomes, ela que é enfermeira obstetra. Eu começo com o doutor Alberto. Vamos contar um pouquinho da história do que está acontecendo nesse momento. É uma discussão que tem ganho maior destaque. Por quê? O que está mudando no comportamento da futura mamãe? Eu acho que para a mãe está mudando uma tomada de consciência da mulher que está grávida, né? Ela ficou por um bom tempo simplesmente aceitando um certo direcionamento na questão do parto, né? E de repente existe um movimento que eu diria que não é um movimento médico, é um movimento social, digamos assim, em que há uma tentativa de resgate do parto, no sentido de devolver para a mulher que estava grávida. O que aconteceu ao longo do tempo? Porque o parto normal ou natural, depois a gente vai saber a diferença, era muito mais comum. De repente a gente viu o número de cesáreas aumentando. O que mudou nisso? Na verdade, em nome da tecnologia, em nome de segurança, em nome de antibiótico, em nome de especialização, houve uma sinalização de que um parto no hospital seria, aparentemente pelo fato de ser no hospital, já estaria seguro, estaria tudo resolvido. Houve um avanço realmente nesse sentido, houve uma diminuição da mortalidade materna, houve uma diminuição da mortalidade fetal, quer dizer, houve, mas chegou um ponto que não melhorou mais, né? E em contrapartida, tirou da mulher essa questão de que ela é que é o centro na questão da gestação e do parto, né? E deixou-se de discutir, ou de perceber, ou de reconhecer a importância do processo gestação. E eu friso bastante a questão do processo do trabalho de parto enquanto um evento que vai rechear a vida do casal, o relacionamento desse marido, ele vai entender que ele tem um papel e está participando. Esse tempo do parto, eu acho que é um tempo que a mulher precisa para que ela saia da posição de cuidar da que ela tinha, que pedia, que dependia, para assumir a outra posição que é de cuidadora, e essa mudança é muito grande para simplesmente você deitar e falar, já agora você é a mãe, cuida porque agora é tudo com você. Mas esses resultados são comprovados, doutor Alberto? Eu diria que são inquestionáveis hoje. Quando a gente pega, e eu acho que a sociedade, a própria evolução, comportamento das famílias, se a gente observar um pouco do que o jovem hoje, e a questão da família, do vínculo entre pai, mãe e filho, um filho que ganhou tudo materialmente desde pequeno, escola particular, motorista, roupa não sei o quê, grife Estados Unidos, na Disney, tarará, de repente cresce e não tem o menor vínculo com o pai e com a mãe. Não tem apego, não tem afeto, não tem grude, não tem nada. E talvez, a grande questão é, que papel teve essa relação, ou o que faltou na questão do parto? E aí discute-se muito a questão da ocitocina, quer dizer, do entrar em trabalho de parto no tempo dele, do neném. Quer dizer, essa espera para entrar em trabalho de parto espontâneo já é um desafio enorme para a mulher, para o marido e para o médico, para o obstetra.
quer dizer, só de suportar isso e aprender a lidar com isso te prepara mais para cuidar do teu filho. Aquela coisa, a gente fala da mulher moderna, né, Mariana? A gente não tem tempo para nada, a gente até brincava aqui no começo do programa. Hoje a mulher escolhe a data de nascimento do filho, porque a lua está cheia, a lua está minguante, porque a numerologia, a astrologia vai trazer bons fluidos para a criança que nascer em determinado dia. Você acha que essa mulher moderna tem medo do parto normal? Sim. Por quê? Por conta das intervenções que muitas vezes são desnecessárias e a mulher vem vivendo uma questão com relação a isso, né? Então, assim, porque vai doer muito, porque o que vai acontecer, como ela vai ficar depois. Então, assim, existem muitos mitos em volta dessa questão do parto normal. E, infelizmente, algumas pessoas reforçam isso, né? Então... Mas ele dói mais, não dói? Vamos ser racionais Sim. e não emocionais nesse momento, né? Ele é mais complicado para essa mulher moderna, ou seja, ele dói mais, ela espera muito tempo. De repente, hoje a gente vê muitas mulheres, mães sozinhas, né? Não há essa participação da figura masculina. Então, quanto mais rápido o bebê nascer, mais ela esquece que não tem um companheiro. Esses fatores externos influenciam demais nessa escolha? Acabou influenciando, sim. Então, mas a gente tem muitos recursos hoje. Então, grupos de apoio, lugares onde a mulher pode buscar, por exemplo, uma mulher que não tem a figura paterna do lado, enfim. Respondendo a tua pergunta, é mais dolorido? Sim, é um parto que tem um processo, né? Mas como o Alberto mesmo disse, é um processo pelo qual a mulher passa, que é importante para o bebê e para a mãe, e nesse preparo também, né? É um momento de um pouco de dificuldade, mas que prepara essa mãe para a realidade materna, porque existe um pós-parto que é eterno, né? Claro. Essa é mãe e pai para sempre. Então, o trabalho de parto, essa situação toda, ela prepara de uma forma muito diferente essa mãe, esse pai, esse seio de família que está se formando, Quer né? dizer, esse vínculo fica mais forte sentimentalmente, é isso? Sim, que a gente já passa dizer? pela primeira dificuldade todos juntos, né? Então, é muito diferente. E você acha que a mulher hoje está buscando isso? Está mudando um pouco o comportamento. A gente vê até muitas famosas, né? O que eu vejo. Pregando os partos diferentes. É o parto na água, o parto... Depois a gente vai falar sobre isso também, de cócoras, em casa, né? Nas casas de parto, sem a figura do médico. Você nota que esse movimento também que vem de fora, ou seja, das mulheres que, de certa forma, têm o poder de formar uma opinião pública. Ajuda nisso? Ajuda. Inclusive, hoje as mulheres estão questionando mais, né? Então, a gente tem liberdade, está tudo mais aberto para a gente poder chegar no médico, por exemplo, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. No passado, a gente não tinha esse tipo de... As mulheres questionando, tomando a frente do teu processo. E hoje a gente vê um movimento muito maior das mulheres, o que acaba, de alguma forma, né, influenciando as demais. Porque é uma mudança cultural, né, Ed? Que a gente fala assim, quando eu fiquei grávida, eu não perguntei nada para o médico, porque eu acho que o médico, que de certa forma, que entende tudo que você está passando. Isso em qualquer situação. Eu estou com uma dor de dente, eu não vou falar para ele, ó, doutor, faz um canal, porque eu acho que o nervo está exposto. A mesma coisa quando você vai ao ginecólogo, ao obstetra, assim, né, para fazer o pré-natal. Essa falta de, vamos dizer assim, de vontade até do médico, influencia nessa opção? Sim, você quer dizer a falta de vontade do quê? Até de do fazer, parto normal. Exatamente, porque a gente conversava aqui. O médico tem que ficar, vamos dizer assim, a postos, né, para essa mulher. Sim. Começou a contração, ela liga para o médico vai ter que esperar o tempo natural, como disse bem o doutor Alberto. Ele perde um tempo maior, ou seja, deixa de atender no consultório, deixa de fazer 10 cesáreas, né, podendo fazer 10 cesáreas ao invés de um parto normal. É uma mudança cultural, tanto da mulher quanto do profissional, é isso que eu quero dizer. Sim, são profissionais diferentes, né? Enfermeira obstetra, a nossa formação já é para esse cuidar, né? Então, não importa se o trabalho de parto vai durar 4 horas, 6 horas, 12 horas, a gente está ali para atender essa mulher, para ficar junto com ela em todo esse processo, desde aquele início, então quando ela começou a sentir as primeiras contrações, ajudar ela a sentir aquilo que está acontecendo com ela de uma maneira mais tranquila, né? Vocês citaram agora, falou muito da dor. A dor é muito relativa, né? Essa mulher, não adianta também você ir lá e falar, olha, vai lá, você vai ter um parto normal. Ela tem que querer. Então, ela vai estar preparada, ela vai precisar passar por consultas de pré-natal, onde todas essas dúvidas relativas à dor, que eu acho que é o que as pessoas mais têm medo hoje em dia,
Então, no pré-natal, elas vão ser bem preparadas e é ali que ela vai decidir, né? Então, o enfermeiro obstetra ou obstetriz, né, que também atende, a gente está ali pronto para esse momento. Mas é de quanto tempo, qual o maior tempo já durou um parto? Quando você trabalhando? Um trabalho de parto. Isso. Olha, já durou até 2 dias. Nossa. 2 dias, 48 horas. Quer dizer, se a mulher não estiver preparada psicologicamente até para isso, ela não aguenta. Sim. Não é? Mas, claro, mas é assim, não é 48 horas de dor, né? Como as pessoas falam, trabalho de parto, dor. Não. Não. A dor para um pouquinho, depois ela volta um pouco mais forte, ela para um pouquinho, ela volta mais forte ainda. É todo um processo hormonal e natural, e vocês têm que lembrar que no hospital, no ambiente hospitalar, a mulher é colocada num soro, onde vai ter um hormônio sintético ali para adiantar aquele trabalho de parto. Mas, por exemplo, a gente nota, eu notei isso no meu parto, não vou citar o hospital, mas eu notei uma coisa muito mecanizada, ou seja, a mesma atitude com todas as parturientes. Parecia uma coisa, né, meio, assim, eu fui preparada para isso. Linha de produção. Linha de produção, exatamente, você percebe isso, tanto que a mulher, eu queria ir correndo para minha casa, eu não queria ficar lá. Como eu fiz uma cesárea, eu fiquei mais tempo do que se eu tivesse tido em parto normal. Isso também, eu acho que essa troca de experiência, eu conto isso para uma amiga minha, eu não quero ou esse hospital, ou esse tipo de parto. Esses comportamentos também trazem esse medo maior da mulher de ficar muito tempo no hospital, por exemplo, 2 dias passando por essa situação. Essa mudança cultural é muito importante. Mas, por exemplo, esses 2 dias dentro de uma casa de parto, isso assim foi o extremo, né? Que você me perguntou o extremo, mas eu posso te dizer o outro extremo, que foi de 1h30. Mas... Tem criança que escorrega, né? Exatamente, né? Que você perguntou qual o máximo. Mas a mulher, durante esses 2 dias, pelo menos numa casa de parto, ela se sente praticamente em casa, né? Ela caminha, ela senta para almoçar, para fazer todas as refeições dela ali junto com todo mundo. Ela conversa, ela brinca. Mas é um preparo diferente. Exatamente. Né? É outra realidade. É outra realidade. A gente vai ouvir agora o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, ele que é ginecologista, também vai dar opinião sobre o tema de hoje. Vamos ver. Humanizar o parto é uma conduta sempre prestada por muitos colegas médicos. Isso começou de colegas no Uruguai que participavam de uma equipe que solicitava a presença do esposo ou da mãe, de um acompanhante mais querido junto à gestante. Aí o que aconteceu? Essa história foi feita de uma maneira tal que os pacientes tentavam fazer um parto junto com uma das pessoas mais queridas, de mais confiança, e sempre com uma conversa e com a aproximação do médico. O médico ou a obstetriz ou uma enfermeira especializada em parto, ela chegava, ficava junto do paciente e, ao sentir as contrações, ela ia conversando com calma. Um tempo se inventou de fazer respiração adequada para o momento do parto, ginástica adequada, de uma maneira tal que essa aproximação dá uma condição de amor, de carinho, para que essa paciente, ao ter o seu filho, sinta-se bem amparada. Então, o parto humanizado é realmente uma das melhores condutas que existe, e existem países que não aceitam fazer cesárea. Lutam até o último momento para que se faça um parto vaginal. Então, essa é a melhor conduta que se tem. O Japão dá um exemplo muito grande nisso, dessa maneira, no parto humanizado. E essa aproximação, aqui no Brasil hoje, da internação com o acompanhante, vem adequar e nós aumentarmos o número de partos vaginais.
Concorda, doutor Alberto? Depois eu vou deixar a Mariana, tá louca para falar que é algo que a Ed falou, mas para a gente comentar um pouco o que disse o deputado Gondim sobre a postura em outros países, né? E essa questão mesmo de humanizar mais o parto no Brasil. Isso é imprescindível. Na verdade, hoje, eu não consigo ver uma outra maneira. Não gosto nem de pensar num parto humanizado com esse nome. Eu acho que todo mundo deveria já automaticamente pensar no nascimento com respeito, com esse respeito de acolher, de ter respeitado e ter discutido no pré-natal das dificuldades. A questão do medo é o pré-natal. Lá nós vamos conversar coisas onde fica claro que essa mulher que está, imagina estar no primeiro filho, ela nunca pariu. Claro. E que medo é esse? É medo de contar quando ela era criancinha, das histórias tudo feia, que no parto era o pecado, era o castigo. A ideia de que se está muito difícil, isso é um parto, então isso é difícil. A novela que o parto é aquela coisa, não sei o que é o parto. Filmes, a avó, a mãe, quando diz para adolescente, vai sair, quando você tiver filha do seu tamanho, você vai entender o que a sua mãe está sentindo. Você está pagando agora o parto que eu tive. Quer dizer, é só sofrer, a ideia de sofrer. Então, no pré-natal, eu acho que é importante você desmontar isso, contar para essa mulher que o que ela está tendo, na verdade, não é uma expressão da realidade. Ela está trazendo quase esse sentimento, essa informação que foi plantada enquanto criança, mas ela não criticou, ela simplesmente engoliu como verdade. Assimilou isso, né? E agora está devolvendo e está se assustando. Então, o pré-natal tem essa obrigação, pré-natalista, de desmontar isso. Para quê? Para que, de fato, ela tenha a opção de escolha. Porque se alguém diz assim, doutor, eu estou pensando num parto normal, e a pessoa, o colega, o profissional responde, nossa, mas que corajosa! Por favor, né, doutor? Que desserviço que está sendo prestado. Mas a maioria faz isso ainda. Então, temos que repensar nossa postura. Eu vou para o intervalo rapidinho, vou deixar aqui uma pergunta tanto para a Mariana quanto para a Ed, exatamente nessa coisa de educar a mulher para não ter medo, para aceitar o parto normal, para, de certa forma, passar uma mensagem mais positiva, porque a gente passa, né? O sofrimento, às vezes, faz você falar, não, você sofreu muito? Não. Ana. Eu preciso aprender a entender a primeiro questão isso, do né? medo é um negócio que me movimenta tanto que, assim, no final é bom dizer para a mulher, minha filha, você dá conta. Dá conta. E quer que eu diga mais? Você esquece tudo que você passou na hora que você olha para o seu filho. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje fazendo a seguinte pergunta. Estou grávida, e agora? Como vou proceder no meu pré-natal, para o nascimento do meu bebê? E eu deixei aqui uma questão para as meninas sobre a educação. Como educar ou preparar essa mulher para não ter medo, né? Vamos colocar entre aspas, de parir, né, doutor Alberto? Como é que fica esse preparo, Mariana? Você que é educadora perinatal. Sim. O que eu oriento quando uma mulher busca, né, e muitos médicos também têm dado essa orientação, é essa mulher buscar grupos de apoio de mulheres que já tenham tido bebês dessa forma, ou lugares onde vão reforçar essa escolha da mulher, né? Não buscar aquela coisa, a prima da vizinha que teve um parto horroroso, normal. Então, assim, busque informações verdadeiras. É importante reforçar o que é verdadeiro nesse parto, dizer a verdade para a mulher, mas que também ela se envolva de coisas que são boas para ela. Agora, né? Por exemplo, a mulher que teve o primeiro filho num parto normal e que teve, entre aspas, essa dor, né? No segundo filho, muitas optam pela cesárea. Eu acho que mudar esse comportamento é mais difícil ainda, porque ela já passou, entre aspas de novo, que vocês não gostam que use a palavra, pelo sofrimento, né? Ou pela coisa horrorosa que muitas definem o parto normal. Como é que fica isso? A gente precisa observar que tipo de parto normal essa mulher teve no primeiro parto, né? Como foi esse parto. Então, a gente percebe que normalmente a mulher que teve um parto normal primeiro, numa segunda gestação opta por uma cesariana, ela passou por um parto normal repleto de intervenções, de falta de respeito e um pouco daquilo que você falou, do atendimento mecanizado, né? Como está sendo tratado. Então, assim, isso muda muito essa decisão para um segundo parto. As mulheres que buscam esse parto mais humanizado são mais jovens? Ou não necessariamente. Hoje eu não consigo te dizer que são só mulheres jovens, não. Eu vejo mulheres com
enfim, mulheres de idades diversas buscando uma experiência boa de parto, na verdade, independente da idade. Agora, Ed, as mulheres que chegam à Casa Ângela, quais são as principais dúvidas que elas trazem com relação a isso? Ó, a grande maioria já vai lá buscando esse parto humanizado. Quer dizer, já tem a vontade e já está educada para isso, quase que 100%. Né? Quem busca uma casa de parto já sabe, já pesquisou, já leu sobre isso. Então, quando chega ali, é muito fácil. A gente não tem que convencer nada. Mas né? Perguntam? Sim, por dúvidas. Exemplo, o quê? Dúvidas tem demais. Por exemplo, se por acaso elas não aguentarem a dor, acha que vai dar conta e chega num determinado momento, não tem como. Ela fala, ai, não consigo. E aí, eu posso ir vocês para o hospital? fazem? Essa, por exemplo, é uma dúvida. Né? Ou então se a gente faz anestesia. E isso é procedimento médico, né? Em casa de parto a gente não faz. E todas essas dúvidas a gente já tira no pré-natal, porque não tem nada melhor do que uma mulher preparada. Chega no momento de parir já tendo um pré-natal assim completo. Porque tudo é possível, né, gente? Não dá pra gente ter Tudo uma é bola de cristal e falar assim, ó, possível. o parto vai durar assim, vai acontecer Sim. assado, não vai ter complicação. Por exemplo, no caso de uma complicação séria, Sim. que precise da presença de um profissional médico, como é que vocês procedem? Então, casa de parto trabalha em cima de protocolos, né? Os protocolos lá na Casa Ângela são assim, a gente segue com muito rigor, porque a gente está brincando, desculpa, a gente não está brincando com vidas, né? Ali a gente leva tudo muito a sério. Então, por exemplo, se tiver um caso como esse, que a mulher não deu conta, é uma transferência por pedido, né? Ela pede, a gente tem uma ambulância de plantão, né? Fica 24 horas, a ambulância estacionada lá com o motorista treinado, e a gente sabe onde tem que levar essa mulher. Então, o hospital de referência dela. Isso assim, falando de um caso simples, que ela simplesmente não conseguiu. E Agora, deve haver o caso inverso, né? Aquela mulher que não está conseguindo tem uma complicação e ela não quer ir embora, ela quer tentar até o fim. Também. E né? só que nesses casos não tem, a gente deixa bem claro em todos os grupos, em todos os pré-natais, que se surgir uma emergência, claro, ela vai ser, não digo consultada, mas ela vai ser informada de que naquele momento ela terá que ser transferida e não tem discussão, não é? A gente humaniza, a gente respeita muito a individualidade ali de cada um, só que nós somos profissionais e somos muito responsáveis por aquilo que a gente pratica ali dentro. E então, gêmeos? Não, gêmeos é um dos critérios que não pode, em casa de parto não pode. Então, quais são os critérios? Vamos lá. Então, primeiro critério, a gente precisa ver a idade gestacional, porque acima de 35 semanas a gente não pode, porque precisamos conhecer muito bem essa paciente. Não adianta ela chegar lá só para ter o parto. Não é assim que funciona. A nossa filosofia é outra. Que ela tem que chegar lá com quanto tempo? Até 35 semanas. Porque aí dá tempo de pelo menos 5 consultas passar com a gente, passar com várias profissionais, não só com uma, para conhecer mesmo, conhecer bem a fundo. Não só olhar para ela, ver os exames, ouvir o coraçãozinho do bebê. Quer dizer, há um preparo prévio, né? Porque a gente, quando tem... Vou contar o meu caso, que é o que eu acompanhei mais de perto, né, doutora Alméida? Sim. Eu cheguei no hospital, eu não conhecia nem a enfermeira. Eu fui visitar o hospital antes, que a mulher gosta de ver, vai escolher. E eu acho que o nosso defeito está aí. A gente não vai conhecer a equipe médica, a gente não vai na UTI neonatal, por exemplo, porque pode haver uma complicação. A gente sempre está otimista e a gente tem que estar assim, claro. Mas a nossa preocupação é o conforto, né? O hospital é limpo, é bonito, tá? O resto, a equipe, que é a enfermeira que vai me atender, o médico que vai fazer o meu parto, normalmente é aquele que me acompanha no pré-natal, a gente já conhece, já tem confiança no profissional. Mas isso é muito interessante, eu acho que dá mais segurança à mulher. E além dessas consultas, tem os grupos, né, que ela também citou, que é muito importante. A gente pede que elas participem o máximo possível, né, são 5 módulos, onde vão aprender tudo, vai do caminhando ao parto aos cuidados com o recém-nascido. E sempre a gente reforça para que venha com um acompanhante, que isso é muito importante, estar ali com o companheiro, ou com a mãe, ou com a doula, né, a doula também é muito importante. E para poder estar ali e entender, né, como que tudo isso funciona. Depois a gente vai entender o que é a doula, né? O que
que a doula faz? Para que ela serve, né? A Mariana vai contar essa experiência, mas antes a gente vai ouvir de novo o nosso deputado aí, deputado Luiz Carlos Gondim, que é médico ginecologista, falando também sobre o tema. Vamos lá. No parto humanizado, o médico e a obstetrista estão mais presentes. Se existir alguma distorção entre o início do trabalho de parto e a expulsão, que você tenha que fazer apresentando qualquer patologia, você tem a indicação da cesárea. E a cesárea é mais humanizada nesse ponto, porque você tem o anestesista, o auxiliar do obstetra, o obstetra, e está ali numa conversa bastante grande. E normalmente, hoje os pais acompanham, os maridos acompanham, ou uma pessoa da família acompanha, inclusive com filmagem, com fotografia, e a pessoa se sente bem atenta. Uma cidade aqui em São Paulo, que é a cidade de Tupã, ela começou a fazer um trabalho muito lindo, que na 34ª semana de gestação, ela leva os pacientes para conhecer aonde é o centro obstétrico, como é a mesa que ela vai sentar ou deitar para ter o seu filho, e aí se faz um histórico sobre o que é uma contração, o que é uma dor nos quadris, e vai se fazendo um histórico de uma maneira tal, até se chegar ao momento de falar também de amamentação. Isso aí deu um exemplo muito grande, porque nós fizemos um projeto sobre esse assunto, sobre o parto humanizado e o conhecimento do espaço onde você vai ter o seu bebê. Então, eu acho que tudo faz parte de uma humanização de parto. Eu acredito que, em breve, nós aqui em São Paulo, vamos estar fazendo todo esse trabalho que algumas maternidades no Brasil já fazem. Então, eu espero que a gente esteja se aproximando e deixando o paciente mais consciente do momento que ela entra em trabalho de parto, o que é uma mesa ginecológica, o que é uma fase expulsiva. Tudo isso pode ser contado no momento da 34ª até a 40ª semana de gestação. Doutor Alberto, vamos lá. Ele falou algumas coisas que eu tenho curiosidade até em saber. Eu, por exemplo, não quis foto nem vídeo. Eu acho uma invasão. Principalmente porque não é uma situação tão bonita. Eu acho que é para o pai que está preparado para isso, o próprio médico, óbvio que é o momento mais lindo, o do nascimento. Mas depois, para a gente mostrar, melhor beber já... Isso atrapalha o trabalho do médico? Eu acho que isso nos remete a uma outra situação, que é a mulher em trabalho de parto, ela está num momento tão especial e às vezes tão íntimo, no sentido dela com ela, que se ela estiver preocupada com a pose, com o que estão fazendo do lado, tal, você vai tirar dessa situação psicológica, de quase uma alteração de consciência. É coisa da intimidade, sim, né, doutor mas Alberto? Imagina, assim, ela está respirando, teve uma contração, você vai falar da doula, mas a doula fez a massagem, e de repente a moça da foto vem, ela tem que sair daquela posição para ir se acomodar. Vai quebrar esse trabalho de parto. Então, o profissional que lida com isso tem que ser muito discreto, ele tem que ser quase invisível para documentar, mas não interferir. Porque realmente flash e tal, vai atrapalhar esse trabalho de parto. Agora você vai gostar da minha pergunta. Atrapalha. Qual mulher não pode, de jeito nenhum, na verdade, ser mãe por parto normal? A ideia do não pode de jeito nenhum, claro, vai ter situações que a cesárea vai estar muito bem indicada. Por exemplo? E a cesárea pode fazer a diferença entre o neném e a mãe ficarem vivos ou não. Por exemplo, um descolamento de placenta. Total com uma dilatação de 3 centímetros, que ele começa a ter uma hemorragia enorme, essa pressão da mulher caindo, o batimento do neném quase sumindo. Meu amigo, se você for enrolar para operar essa mulher, você vai perder um ou os dois, por exemplo. Mas assim, linhas gerais, quando a gente pensa em educação perinatal e tal, quer dizer, eu sempre digo, a princípio, se engravidou, está na melhor da sua forma. Independente da idade, doutor Alberto, a gente vê mulheres com mais de 40 anos engravidando. Ela tem o direito de, pelo menos, entrar em trabalho de parto e, pelo menos, a gente testar esse sistema. Por que não? Se estiver contraindo, está dilatando, o neném está descendo, meu amigo, por que não essa mulher não pode ter essa experiência? E a questão da recuperação? Isso é indiscutível. Sinto muito. Parto normal é muito melhor. Não se discute. Tem coisa que não dá para discutir. Né? A recuperação é completamente diferente. Quer dizer, no pós-parto imediato já é completamente diferente. Quer dizer, a mulher acabou de ganhar o neném dela de parto normal,
por exemplo, pode ser que ela não usou nem a cama, que o Godinho comentou ali, a maca. Quer dizer, o parto humanizado, Godinho, a gente até humaniza também a posição. Se ela quiser ficar de cócoras, se ela quiser ficar de lado, se ela quiser segurar na maca e descer, o corpo vai pedir e a gente respeita. Se não tiver ponto. Quer dizer, a própria mulher pode escolher. O corpo vai pedir. Qual a posição, né, que é melhor, mais confortável. Se a gente respeitou aquele trabalho de parto, quer dizer, ela está fazendo uma coisa dela, ela não está fazendo para a plateia. Tanto que, às vezes, nesse momento, ela pode falar palavrão. Uma mulher que nunca falou nada. Ela geme, ela vai longe, ela fala uma coisa tal. O marido vai levar uma bronca, se ele oferecer água, ele vai dar uma bronca porque ele está oferecendo. Se ele não oferecer, ela vai dar uma bronca que nem uma água você me traz. Quer dizer, ele vai levar bronca e está lá para dar o suporte da bronca, não vai discutir com ela. Agora, doutora, a gente viu muito tempo um assunto do parto na água. Sim. É um parto humanizado também? A mulher ainda opta por isso? Não é um parto comum, não todo mundo, nem toda hora, mas... A água alivia? Diminui o desconforto. Interessante, diminui o desconforto. O parto na água, a saída do neném, geralmente é muito mais lento. Isso é um desafio para quem não está treinado, porque ele quase sai e depois volta. Você vê a cabecinha... É da própria pressão, não é? Volta. Quer dizer, se você não estiver treinado, o camarada infarta. Ele quer empurrar, ele quer puxar, ele quer cortar. Quer dizer, e quando você deixa sair no tempo da contração da mulher e na saída desse neném, no geral, não lacera, no geral não precisa dar ponto, no geral não precisa fazer nada, só acolhe o neném, não é? Porque, e uma preocupação que os colegas têm, puxa, mas dentro d'água, vai aspirar, vai não sei o quê. Não vai nada, ele ainda não respirou, ele está embaixo d'água. Na barriga, no útero, ele está dentro d'água. Já sabe nadar. Ele continua no mesmo ambiente. Depois que tirou, que chorou, aí não vai devolver, que senão afoga mesmo. Claro. Né? Mas assim, é um parto que, para quem quer continuar dentro d'água no trabalho, é bom deixar. Infelizmente, em São Paulo, nós temos praticamente um local que dá para nascer na água, no ambiente privado. Né? Mas não deveria ser um espanto se vai assistido. Algumas mulheres querem continuar na água. Nem todas, algumas no momento do expulsivo, e aí a gente comentava da posição que o corpo pede, às vezes ela quer sair da água, então deixa sair. Dá uma toalha, cuidar para não escorregar e deixa. E qual a posição ela vai ficar? Na que ela quiser. Às vezes ela quer agachar e quer segurar assim, faça, deixa. Ela sabe o que é mais confortável para ela. Tem uma banquetinha né? para o parto, deixa ela comer. E a gente vai falar sobre isso com a experiência aqui das duas, sobre esses movimentos e essas posições diferentes. E no próximo bloco, eu vou perguntar para o doutor Alberto, a gente não vê. Eu não sei o que aconteceu comigo durante o parto cesáreo da minha filha. O que acontece com a mulher naquele momento? Principalmente a questão da intervenção propriamente dita. A gente volta já já. Olá, voltamos com Saúde e Vida sobre a questão do parto humanizado. Eu deixei algumas perguntas, até brincava ali, não vai dar para responder tudo, mas para as duas, a Mariana e a Ed. Mariana, o que é a doula? E se a doula age nesse momento que colocou o doutor Alberto? Ou seja, a mulher quer ficar em pé, quer ficar de cabeça para baixo, quer ficar de lado, sem encontrar a posição melhor para dar à luz ao filho. Vocês ajudam nisso também? Como é que funciona? Ajudamos. Então, esclarecendo, né? O que faz a doula? A doula é uma figura que auxilia a mulher, muitas vezes no pré-natal também, dando algumas orientações do momento do parto, esclarecendo essa questão da dor, como vai ser, como não vai. E, basicamente, durante o trabalho de parto e o parto, auxiliando no processo de apoio físico e emocional para a mulher. Então, qual seria, de repente, auxiliá-la numa posição, sugerir uma posição melhor? Às vezes a mulher está sentindo dor numa posição e a gente pode sugerir uma posição diferente, onde ela não sinta tanto a dor, com massagens também, enfim, reforçando para ela o quanto é importante. Nesse momento da dor que você falou, poxa, não vou aguentar mais, como vai ser? A gente está lá para lembrar ela que era uma decisão, que está tudo bem, que está correndo tudo bem. Porque no momento da dor vem também muito medo para a mãe, claro, né? Assim, se tá doendo em mim, como é que tá o bebê, como é que não tá? Então a gente vai dizendo para ela, olha, tá tudo bem, conversando com o médico também, esclarecendo algumas questões como tá, para ela entender também o que é aquele processo pelo qual ela tá passando, né? Então
Então a doula ajuda muito nesse sentido. Quer dizer, você acompanha a mãe desde o começo da gestação até o parto, propriamente dito, ou até depois também? Sim, exatamente. Existem doulas, inclusive, que são especialistas em amamentação e auxiliar e orientar a mãe durante esse processo do pós-parto. E aí também inclui isso. Então é o pré-natal, processo no pré-natal, na gestação, no parto e no pós-parto também. Mas não necessariamente a mulher tem que ter a doula desde o início. Tem mulheres que me procuram já com 38 semanas, 39 semanas. Então, assim, eu decidi agora que eu quero mudar, eu quero mesmo um parto normal e quero uma doula. E aí ela me procura, mas pode dar tempo? Sim, dá tempo. Na verdade, quem vai fazer tudo é ela, nós só vamos auxiliá-la nesse processo que é o parto. A gente falou sobre a mãe de primeira viagem, é muito complicado mesmo. Eu me lembro que eu não sabia dar banho na bebê, eu tinha medo de amamentá-la, eu não sabia como segurá-la, né? A criança engasgou, e agora? O que é que eu faço? Né? Eu bato nela, jogo no chão. A gente nunca tem essa informação. É interessante que a gente só busca isso quando acontece alguma coisa, vamos dizer assim, negativa. A Casa Ângela dá esse preparo? E você falava também que a Casa Ângela faz o parto na água. Sim. Né? Sim. O que é muito interessante também. O atendimento é gratuito? Fala um pouquinho da Casa Ângela e dessa questão também de preparar a mulher para essas coisas mais simples do dia a dia com o bebê. Então, a casa, ela dá todo esse suporte, sim. A gente tem os encontros, que eu até citei anteriormente, onde a mulher vai aprender tudo isso, o que fazer, como dar um banho, como posicionar no peito, se por acaso engasgar, o que eu faço, entre outras coisas, né? Tem muitas coisas mesmo. Por isso a importância, né, da mulher aderir a esse pré-natal com um pouco de antecedência para dar tempo dela fazer esses cursos. Vocês conseguem atender toda a demanda? Então, sim. A Casa Ângela, ela é filial, podemos dizer, de uma ONG maior, né? Nós não somos conveniados ao SUS, mas também não somos particular. A gente atende a população da Zona Sul, de uma determinada comunidade Monte Azul. É uma comunidade carente? Dentro de uma favela. E a Associação Comunitária Monte Azul, na verdade, né, foi fundada na década de 70 por uma alemã. E a Casa Ângela é o que é hoje devido a uma outra alemã, uma jovem que veio para o Brasil, chamada Ângela, que era parteira na Alemanha, e ela trouxe o trabalho dela para cá e só ajudando pessoas carentes. Doula e parteira é a mesma coisa? Só o nome mais não? Qual que é a diferença? Toda A diferença. parteira faz o parto, a doula só acompanha. Exatamente. Tá. Parteira e enfermeira obstetra está muito perto, né? Você é uma parteira, então? Eu sou uma enfermeira obstetra de formação, mas eu gosto quando me chamam de parteira. Ai, que lindo. Eu me considero. Mas por formação, é um pouquinho diferente na formação, né? A USP Leste está dando esse curso novamente, tinha parado e retomou em 2005, que são as obstetrizes. E elas são as midwives que fora daqui é muito conhecido, né? No Brasil nem tanto. E então, a Casa Ângela, ela atende toda essa comunidade, ela é aberta não só para essa comunidade Monte Azul, mas são 3 núcleos, que é a Peinha e também o Horizonte Azul. E assim, é muito difícil a nossa sobrevivência, né? Porque ONG vive por doações. E então, é muito complicado, né? Qual a capacidade de atendimento de vocês hoje? Quantas mulheres? A gente está, este mês, a gente chegou a 31 partos. Nossa, que interessante. É um número significativo, né? É significativo porque a gente ficava numa média de 12 a 15. Teve uma crescente, assim, de 3 meses para cá. Mas esse mês de março foi muito bom. A gente está com 160 gestantes no nosso pré-natal, né? E fazendo atendimento do pós-parto, que a gente atende a criança até 1 ano de vida também, junto com a mãe, de 220. Sabe o que é interessante isso, doutora Alberto? Vamos refletir sobre uma situação. É muito difícil a mulher da periferia fazer o pré-natal corretamente. A gente sabe disso, ou por dificuldade de conseguir uma consulta, ou pela distância, ou principalmente pela falta de informação. E a gente nota que eles estando numa comunidade carente, abre, né, essa conscientização a mulheres que muitas vezes não têm acesso a isso. E muda o comportamento da gente, que tem acesso à informação, que tem um pouco, vamos mais, de consciência com relação aos benefícios do parto humanizado. Essa mudança de comportamento pode vir daí, né?
Pode. Na verdade, eu acho que a mulher grávida, ela, por si, é um ser transformador. Né? Ela está na transformação e ela pode transformar. A gente muda questão, tudo, né? O humor, pode mudar tudo, né? pode mudar tudo. A visão da vida, tem uma série de tudo. situações. E acho que é por isso que essa discussão ela é importante, ela é rica, né? Quando você perguntava da doula e da obstetrícia, eu também não sabia o que era isso até não muito tempo. E aí a doula, para mim, é o anjo da guarda da mãe, naquele momento, né? E a obstetrícia é uma auxiliar, ou está muito parecido com uma coisa da assistência mesmo, do técnico e tal. Mas a doula é anjo da guarda. Ela que vai fazendo tudo e mais um pouco para aquela mãe segurar a onda e dar conta ali. Agora, doutor, eu falei sobre a questão do trauma na cesárea, né? Eu não sabia que tipo de intervenção, a que tipo de intervenção eu seria submetida. A gente não vê, vem um pano, anestesista, você dorme. O que acontece comigo naquele momento? Vamos falar da intervenção propriamente dita. O que ele faz? O que o médico faz comigo durante uma cesárea? Na verdade, a cesárea, antes disso, de novo, eu gosto de que na mulher, para a mulher gestante, grávida, que ela tem tudo para ter um parto normal. Certo. E aí eu acho que tem que ter um espaço para dizer, existem algumas situações que pode ser que não aconteça. Então tem tudo para, mas de repente tem coisas no caminho que eu não sei. Tá. E aí tem que refletir no pré-natal da confiança que tem que estabelecer entre essa equipe de saúde e a paciente e vice-versa. Quer dizer, nós temos um neném que vai ter um desfecho e nós queremos o melhor desfecho possível. Então existem algumas situações que está indicada uma cesárea. E aí a cesárea, nesse caso, ela já não é mais uma cesárea marcada, eletiva, que é um negócio que para mim me incomoda. Eu tenho que dizer que me incomoda. É uma consequência de uma situação... Você não respeitou o tempo das coisas, você foi lá e acelerou, não sei o que. Não, mas a mulher está em trabalho de parto, né, e houve uma indicação, de fato, de uma cesárea. Que bom que tem cesárea. Né? E aí eu acho que a mulher, ela precisa entender que assim, foi respeitado o caminho que ela escolheu e foi trilhado até onde deu. Né? Então vamos chegar e nos preparar com alegria para receber esse neném. A cesárea não pode ser sinônimo de tristeza ou de frustração. Então, vamos receber esse neném. Mas é muito mais traumática, né? Mais ou menos. Visto dessa maneira, talvez não. Ela valida o esforço dela até ali e ela respeita o trabalho feito pela equipe até ali. Ela valida. Porque a recuperação é muito ruim. A recuperação da cesárea, geralmente, é pior do que a outra. Por isso que eu não discuto a melhor recuperação, porque tem que ser pensado normal mesmo. Claro. Né? Você falou um pouco antes, assim, a mulher teve um parto primeiro normal e depois teve a cesárea porque o primeiro foi muito assim. Mas, no geral, a mulher teve um parto normal. Nem pergunto como foi. Se ela tiver uma cesárea, eu sou capaz de dizer no dia seguinte, a senhora hoje está pior do que... Ela vai falar que sim. É quase certo isso. E diz que depois do primeiro parto normal, o segundo é mais fácil, é verdade? Talvez ela já entenda que já passou por esse caminho e dá para percorrer de novo. Às vezes é a mesma coisa, mas ela encara de uma forma diferente, dá para percorrer de novo, né? Mas a cesárea, nesse caso, eu acho que ela também pode ter a questão do respeito, neném nascendo bem. Eu acho que dá para a mãe ser a primeira a receber esse neném também. Quer dizer, não precisa sair cortando tudo, tirar e alguém leva lá para outro canto e depois devolver enroladinho. Não precisa imediatamente fazer esses exames que fazem. Eles tiram o bebê, a gente olha, já leva correndo. Não precisa. Por exemplo, se a gente usar... Hoje eu tive uma cesárea. Eu tenho muito parto normal, mas eu tive uma cesárea. Quer dizer, 42 semanas e um dia. Ela tentou acupuntura, fez um monte de coisa que daria para fazer. Qualquer jeito. Na verdade, ela tinha um desespero extremo de qualquer cirurgia. Ela focou mais na cirurgia do que no tipo do parto. Entendi. Mas ela não queria ter cirurgia. Fizemos tudo, acupuntura, tal, indução por mais quase 20 horas. Não respondeu. Então, quer dizer, gastamos o convencional. Falei, bom, não tem outro jeito, não é micro-ondas, não vai dar para apertar 3 teclas, isso aí. Nós fizemos uma cesárea onde ela e o marido entenderam o caminho que eles iam fazer para o centro cirúrgico. Nasceu o neném, nasceu bem. Eu passei nasceu embaixo do campo, assim, para a mãe já pegar o neném no seio dela ali. Ela deitada, com as mãos só apoiadas. Ela pegou o neném dela aqui, atrás daquele campo que você não viu nada quando você teve o seu, mas ela recebeu o neném dela. Ela pegou ali, eu brinquei, segura que eu já soltei de lá. É tudo seu, né? Quer dizer... porque a gente nem encosta, é verdade. Sim. A gente olha e já leva, né? Um pouco mais, quer dizer, terminou a cesárea, eu já saí da sala com essa mulher que teve uma cesárea, colocando o neném no seio. E ele pegou. Ela pegou, deitou e tal. Eu falei, poxa, o marido, nossa, que mágico. Eu falei, não, já veio treinar. Quer dizer, já sabe o que vai fazer. Sim, mas não precisa ser um atropelo, não precisa ser só técnico.
Não precisa a gente ficar falando só do futebol de ontem. A gente pode respeitar, apaguei a luz, deixei só o foquinho de onde estaria saindo o neném, com silêncio, comentários pertinentes e recebendo esse neném. Então também dá para ser uma cesárea não eletiva. E me desculpem meus colegas que gostam de eletivar, né? Eu acho que não estou falando da eletiva, mas estou falando do parto, que eu gosto de parto. Como eu disse, muitas perguntas vão ficar no ar. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar 1 minutinho para cada uma das minhas convidadas e do meu convidado para as considerações finais. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Ed. Ed, muito obrigada, seu recado final. Eu só queria isso, que as mulheres fossem mais respeitadas, né, nas suas escolhas e que crescesse cada vez mais essa conscientização de que para nascer só precisa disso, né, ter o respeito. E deixa eu te perguntar outra coisa. Tem o contato aí, né, da Casa Ângela para as pessoas interessadas. A gente hoje tem a internet, pode buscar informações. E a mulher consegue ainda dar a luz sozinha? Conseguir, ela consegue, né? Mas eu acho mais interessante ela estar assistida. Sempre está assistida. Eu quero agradecer também a Mariana. Mariana, muito obrigada. Seu recado final. Obrigada. Bom, assim como a Andy, né, a questão do respeito eu acho que é muito importante. E eu sempre falo muito para as mulheres, né? Questione, vá atrás, pergunte, queira saber do seu processo, do seu corpo. Eu acho que assim, o meu recado é sempre esse. E daí a mulher tomar uma decisão consciente, eu acho que isso é importante. Eu quero agradecer também o Dr. Alberto e vou perguntar de alguns mitos, óbvio, né? Tem muita mulher que diz assim, olha, eu não vou ter parto normal porque a bexiga cai, a vagina larga, eu perco o prazer sexual. Tudo mito, né, doutor Alberto? Vamos deixar as mulheres mais esclarecidas quanto a isso. Sem dúvida. E se a gente for pensar no parto normal, dependendo da população, ela tem 6 meninos. Então não acabou o desejo e nem muito estragou pelo contrário, o brinquedo. Né? Não é porque assim, para ter relação não é para ter um brinquedo bem justo, apertado, que não consegue entrar nada. Entendi. Agora, ela pode ter um parto normal, com preparo de musculatura de períneo, pós-parto, consciência corporal, ela vai saber o que fazer com a musculatura vaginal, de contrair, de alargar. A relação provavelmente vai ser muito mais prazerosa, né? Ela vai, digamos, ter esse marido muito mais na mão do que ele imagina. O parto não vai estragar, né? Não vai estragar. É óbvio que a musculatura vai distender, tem casos que ela pode até ter uma ruptura dessa musculatura, pode. Né? Vai ter um monte de maneira de você estar corrigindo isso e estar prevenindo. Então, eu acho que a maternidade, ela não pode, o tipo de parto ser definido se ela quer ter uma vagina mais justa ou mais alargada. Não, ela tem que pensar isso antes de engravidar. Se ela quer ser uma mulher com a possibilidade de uma maternidade, com uma série de ganhos, ou ela quer ficar com a vagina dela apertadinha. Se for bem apertadinha, de preferência nem tem relação nunca. Mas ela vai ficar tão apertadinha. Sim, mas, doutor Alberto, por exemplo, tem cirurgias que podem também arrumar isso, dúvida, né, meninas? Sem dúvida. Largou um pouquinho, você quer não voltar? Vai estragar não vai estragar. Tem isso também, né? Tem outros recursos. Sem dúvida, tem. Ok. Quero agradecer mais uma vez a Andy, a Mariana, doutor Alberto, quero agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.